Mais um lançamento da Red Magic, porém, dessa vez diferente. Temos aqui um design minimalista, bem fino e muito leve, só que simplesmente temos um Snapdragon 8 Elite que vocês vão ver durante o vídeo, que vai rodar de tudo e mais um pouco. E aqui são todos os acessórios que já vem na caixa, começando aqui com a própria caixa. E se a gente for ver aqui as specs do celular, eu peguei aqui a versão de 16 GB com 512 GB de memória, lembrando que tem a versão com 12 de RAM e 256. E em seguida a gente tem aqui um carregador de 80 watts, que eu acho que já pela espessura do carregador dá pra ver que ele é muito potente. Lembrando, fora ser 80 watts, o nosso celular tem 7000 mAh, então dura muita bateria e também carrega muito rápido. E uma coisa que eu sempre elogio aqui a Red Magic é que eles já mandam capinha de fábrica e é uma capinha clean, né, transparente e totalmente já adaptada aqui com os botões do celular, inclusive deixando aqui um espaço vazio para você usar aqui os gatilhos que tem tanto aqui na direita como também aqui na esquerda. Removedor de chip e claro, o nosso celular, que eu nem preciso falar. Que coisa mais linda! Os modelos Air da Red Magic normalmente tem esse design mais minimalista e também puxado para o mais fino, fora que ele é muito leve. Mesmo com tudo isso, ele ainda tem aqui o sistema de refrigeração com a ventoinha turbo e também temos um Snapdragon 8 Elite, que eu já vou mostrar para vocês na prática. Por enquanto, já dá para ver que é um celular muito bonito e muito minimalista também. E agora eu vou pegar esse removedor de chip. Calma aí que tá difícil. Então vamos inserir aqui a chavinha, já dá aquele clique. E aqui temos o padrão da Red Magic, né? Que é sempre... Cadê o foco? Que é aqui, ó, sempre um SIM 1, como também um SIM 2. Minha câmera tá apanhando muito pra focar, mas eu acho que dá pra ver, né? Pode colocar dois chips diferentes e não, ele não aceita cartão de memória. Então, por isso você tem que considerar se 256 GB vale a pena pra você ou se é melhor pegar esse modelinho aqui de 512, que é o que eu faria, né? Inclusive... Que celular bonito. E como a gente tá falando aqui de um celular gamer, vou logo mostrar para vocês a potência, que é claro que eu estou falando aqui de um Snapdragon 8 Elite. E o mais interessante, pessoal, que fora ser um Snapdragon 8 Elite nesse corpinho minúsculo, que eu vou até pegar aqui o meu S25 Ultra para comparar com vocês, que inclusive eu quebrei esses últimos dias. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Que por incrível que pareça, esse Red Magic, mesmo com todo esse sistema de resfriamento, ventoinha que o S25 Ultra não tem, ele é mais fino que o da Samsung. Bizarro. E fora ter aqui o Snapdragon 8 Elite, ele também tem um chip R4, que é um chip da Red Magic dedicado para jogos, que vai melhorar tanto aqui a estabilidade e a potência nas suas gameplays. E claro, né, fora aqui o processador, também vou mostrar para vocês aqui na parte de configuração, que aqui a gente já tem os 16 GB de memória RAM que já vem no celular, mas ele também tem a memória expansiva, então você pode vir aqui de 1 a 12 GB de memória RAM, que ele pega a memória interna e transforma em RAM, totalizando 28 GB, que é muita coisa. E eu não sei se vocês estão conhecendo a Red Magic através desse vídeo, mas fazendo aqui um breve resumo, é uma marca dedicada aqui a aparelhos Android para gamers. Eles fazem tanto celular, como também fazem tablets e outros acessórios também, mas o foco é esse. E uma coisa que eu sempre elogio aqui nos vídeos do canal é o sistema que eles fazem dedicado a esses aparelhos, que como eu falei, é focado no público gamer, tanto que todos os aparelhos da Red Magic normalmente tem uma chavinha vermelha, como essa aqui, só que nesse modelo Air 11 é um botão. Vou pressionar aqui para vocês, ó. Olha que bacana. É o próprio sistema gamer da Red Magic e não é balela. Isso realmente faz muita diferença no dia a dia e nas suas gameplays com tanto de funcionalidade que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui a gente tem um sistema da Red Magic com já algumas funcionalidades, inclusive aqui você consegue colocar mais jogos, mais emuladores. Então vamos abrir aqui o Genshin Impact para começar e automaticamente ele já faz aqui uma otimização, liga a ventoinha, desativa aplicativos que estão puxando o desempenho do nosso celular e foca aqui 100% no jogo, que vocês vão ver que é bizarra a performance. Então já vamos iniciar aqui o jogo e uma coisa que eu já coloquei aqui no sistema em todos os jogos é essa taskzinha que mostra aqui tanto o FPS, a bateria, a hora, muito legal. E eu gosto sempre de deixar aqui, ó, centralizado para ter esse feedback. Então, a gente tá aqui com uma Snapdragon 8 Elite, o nosso Genshin Impact vai rodar
que é uma beleza, tanto que se eu abrir aqui as configurações do jogo e vir aqui na parte de gráficos, todos estão aqui no alto, inclusive rodando aqui com FPS máximo de 60. Vou mostrar aqui para vocês como funciona o sistema da Red Magic, que puxando aqui duas vezes do lado, já abre esse menuzinho, inclusive aqui você consegue controlar a potência do seu processador. Então aqui ele tá no modo mais fraco, o modo econômico. Além dele ficar mais fraco, ele também economiza mais bateria, mas mesmo no modo econômico, ele tá rodando o nosso Genshin Impact com tudo no máximo. Então ele tá rodando a 60 e tá economizando muita bateria. Isso aqui é muito interessante, dependendo ali do que você tá jogando. Sempre use o modo econômico, que sua bateria vai voar, fi. Fora o econômico, também tem o equilibrar, o subir, né, que é o Rise. O segundo mais forte, porque tem aqui o modo mais agressivo, que normalmente você só vai usar na emulação de PC, na emulação de Windows, que é aqui o modo Diablo, que aqui o bagulho fica louco, o processador fica sem limites nenhum, então ele vai rodar a potência máxima, então vai consumir mais bateria, vai esquentar mais. Então para um jogo como Genshin Impact, isso aqui é desnecessário. Fora que aqui a gente tem outras informações, né, ventoinha, Wi-Fi, consegue gravar a tela, muita coisa para você fuçar. Inclusive, eu queria mostrar aqui para vocês um sistema de IA que a Red Magic criou aqui, que basicamente você consegue duplicar o FPS dos jogos. Então, originalmente o nosso Genshin Impact, ele é travado a 60, isso é o original do jogo, só que vindo aqui a gente consegue tanto melhorar a qualidade de imagem com IA e também a qualidade dos FPS, qualidade não, né? Duplicar aqui o FPS, que originalmente estava rodando a 60, agora ali em cima, ó, dá pra ver? Tá rodando a 120 e realmente fica rodando a 120, fica muito mais fluido, mas como eu tô gravando a 60, fica um pouco difícil de vocês perceberem, né? Isso aqui tudo com IA fica perfeito e é coisa que a própria Genshin Impact poderia fazer, né? A marca, a empresa que criou o Genshin Impact. Eu vou fazer aqui uma simulação de ataque pra vocês verem como tá fluido, como tá bacana jogar Genshin Impact nesse celular aqui. Aprovado. E outro jogo que é legal mostrar aqui pra vocês é o COD. Por que é legal mostrar o COD, sendo que ele não é um jogo tão pesado assim? É por causa do sistema da Red Magic novamente, que tem essa função aqui, ó, que você ativa os botões de gatilhos aqui no celular. Então você pode posicionar aqui onde você quiser. Então eu coloquei aqui o R pra atirar e o L para mirar, e agora ele literalmente vai funcionar como se fosse um controle de verdade. Então vou tentar gravar e jogar, mas eu não sou muito bom nisso. Vou me concentrar aqui na gameplay, ó. Mas isso aqui é como se fosse um hack, fica realmente muito roubado. Olha como eu mato os caras com facilidade. É como se fosse um controle mesmo. E isso vem de... morri. Isso aqui é realmente muito interessante, lembrando que vai funcionar em qualquer jogo, seja emulador, só você configurar ali no sistema da Red Magic. Mas agora fiquem aí com highlights e também aproveitem para ver como que é o som do nosso Red Magic. E eu nem ia mostrar, mas de lei, né, tem que ter aquele fortezinho. Coloquei aqui o FPS em 120 e os gráficos no médio, apesar dele rodar aqui com os gráficos no épico, por se tratar aqui de um Snapdragon 8 Elite, eu preferi focar no FPS. Então eu quero sempre os 120 FPS travadinho, por isso eu coloquei aqui os gráficos no médio e vamos ver se ele vai conseguir se manter sem muitas dificuldades, que acredito que sim, né, porque o Snapdragon 8 Elite é realmente fora da curva. Faz muito tempo que eu não jogo Fortnite, mas eu acho que é um jogo relevante até hoje, né, então as pessoas gostam de ver. Conectei aqui um controlezinho da GameSir, que eu acho que fica melhor pra jogar aqui o Fortezinho. Ó, tamo aqui em tiroteio, nosso Meu Deus! Meu Deus! Eu consigo ser pior que o bot. Enfim, tá tendo mais tiroteio. Vamos rushar aqui pra terminar logo essa partida. Muito impressionante o desempenho do nosso Red Magic. Uma coisa que um iPhone 17, um S25 Ultra nunca vai entregar, que esses Red Magics entregam. É focado aqui no público gamer. Vai ter aqui resfriamento, vai ter processador potente. E ainda tem aqui o chip R4, né? Que a própria Red Magic colocou aqui nesse celular. Aí foi outro. É isso. Sistema de refrigeração aqui, ó, no talo. Vou até mostrar pra vocês. E é isso, pessoal, não vou mostrar muito dos jogos mobile, como eu falei, é um Snapdragon 8 Elite com um sistema de refrigeração, então tudo que lançou na Play Store vai rodar perfeitamente bem, e na minha opinião, jogos mobile é meio que um plus no Android. E o foco mesmo, na minha opinião, e o futuro desse mundo é a emulação, tanto que a gente já tem aqui emulação de Windows, tem emulador de PlayStation 2, estão desenvolvendo emulador de PlayStation 3 e até mesmo de Xbox 360. O futuro do Android vai ser impressionante, tanto que já tem gente conseguindo abrir o God of War Ragnarok, jogando até uma certa parte, e tudo isso em um aparelho Android
um celular. E aqui estamos já no nosso GTA V, rodando aqui a 60 FPS cravado, e é muito bizarro você ver um jogo rodando desse jeito, nesse nível, em um aparelho Android, fora ser um aparelho Android da linha Air da Red Magic. Normalmente são mais finos e mais leves, focado aqui mais num design mais clean e não tanto aqui naquele design gamer parrudo. Nossa, eu atropelei o cachorro. Fora que eu nem coloquei aqui no modo Diablo ainda, tá no equilibrar, então vou colocar aqui no modo mais potente pra ver se vai melhorar aqui a nossa margem e vai ficar aqui mais estável do que já tava antes, que realmente tava bom, tá? Acelera, acelera, passando o farol vermelho. Mas é isso, ó, já tô aqui na metade da missão e mesmo assim continuamos aqui com 60 FPS estável. Só sou muito braço dirigindo aqui no GTA V. Já deu pra perceber o quão impressionante é a emulação, e aqui a emulação de Windows, que só tá começando. Ainda vai melhorar bastante, mas já estamos nesse nível rodando GTA V a 60 FPS. E agora na emulação de PSP, para vocês terem uma base, ó, vou colocar aqui o aumento da resolução original do PSP em simplesmente 10 vezes, que é acima de 4K. Então podemos dizer que os nossos jogos aqui nos testes vão rodar 5 vezes não, 5K de resolução, lembrando que é um PSP, um console dos anos 2000, rodando a 5K de resolução. Então vou abrir aqui o Dante's Inferno, que o pessoal fala que a emulação desse jogo é um pouquinho complicada. Lembrando, estamos aqui rodando em 10 vezes da resolução original. Abri aqui o último save e tá aí, ele tá rodando a 40 FPS cravado, e isso é uma limitação do próprio jogo, tá? Ele só roda a 40 no máximo, não sei se tem como mudar isso, mas pelo menos os 40 que é possível, ele roda muito bem. Inclusive nunca joguei esse jogo, ele parece aqui um hack slash muito bom, com 10 vezes da resolução, rodando aqui com mais ou menos 5K de resolução, tá rodando muito bem. Até mesmo o nosso Dante's Inferno. Agora vamos aqui para a emulação de PlayStation 2, que para esse vídeo eu baixei muitos títulos, vi até um sem querer, então vai ser esse aqui mesmo. O que que eu abri? Ah, foi Shadow of the Colossus. Já deixei aqui um save preparado pra gente, lembrando que na questão de gráficos, deixa eu puxar aqui, tô rodando a 3 vezes da resolução original e o clock do nosso processador tá no equilibrado, então não vai puxar muita bateria e mesmo assim ele já tá rodando o máximo de performance. Bizarro isso aqui. Se você quiser algo mais bonito que isso, você pode, sei lá, colocar aqui em 4 vezes e também aumentar o clock do processador. Fica aqui equilibrado porque mesmo estando mais bonito, o nosso processador também tá mais potente. Então vai variar. Se você quer economizar, diminui os gráficos, coloca no modo econômico, mas se você quer a melhor experiência, o gráfico mais bonito, faz isso que eu acabei de mostrar pra vocês, que vai ser bem da hora. Mas dá pra ver aí na gameplay que tá muito fluido o nosso jogo, lembrando, 4 vezes da resolução, e é um jogo muito pesado de PlayStation 2, vou cair. Não sei se vocês já jogaram Shadow of the Colossus, mas é um jogaço aqui de PlayStation 2. Eu zerei no PlayStation 4 o remake. Eu vou zerar esse jogo aqui ainda na versão de PlayStation 2, mas claro, que eu vou jogar aqui na emulação, né? Olha essa experiência que bacana, porque se eu for jogar no console original, não vai ser uma experiência muito legal, que o jogo realmente não roda bem. Tô dando hit no Colosso, ele tá mexendo, a câmera tá doida, e mesmo assim o nosso jogo tá cravado, rodando muito bem. Resident Evil 4 é um jogo que já tem aqui o suporte a 60 FPS, lembrando que a gente tá com 4 vezes da resolução e o nosso jogo tá bem estável, não tá no modo Diablo, mas tá aqui no mais potentezinho, mas se você quiser, você pode colocar ali no econômico. Vou mirar nele, ó, tirei, vou dar o chute e tá aí, perfeito aqui para você jogar toda a biblioteca do PlayStation 2. E antes de eu mostrar aqui a emulação de Nintendo Switch, eu só queria dar um aviso que, como se trata aqui do modelo Air da Red Magic, é sempre focado aqui no custo-benefício, então mesmo entregando aqui uma tela OLED, Snapdragon 8 Elite, tem que ter alguns cortes, e um desses cortes é aqui a transmissão de imagem via USB-C. Mesmo que você compre uma dockzinha como essa, ou uma dock mais gamer, como essa aqui que eu tenho, ó, quebrei o celular, mas como eu ia falando, mesmo que você tenha uma dessas docks, você não consegue fazer a transmissão de imagem tanto para televisão, como também aqui, por exemplo, para um monitor, e depois conectar, né, um controle Bluetooth para você jogar. Se essa é sua prioridade, compra a linha Pro da Red Magic, que vai entregar tudo isso, fora a potência e tudo que esse aqui entrega. Mas como esse é mais focado no custo-benefício, esse aqui é para quem quer jogar de forma portátil, sem colocar no monitor ou na televisão, mas mesmo assim eu pesquisei uma alternativa e uma muito boa, que vai variar
parear ali com a sua internet, é o Chromecast. Tanto que eu tô transmitindo aqui, ó, Nintendo Switch, Hollow Knight, e ali na nossa televisão também tá rolando o nosso game. Não fica perfeito como conectar uma dock aqui no USB-C, mas é uma boa alternativa, né? Já que os modelos Air da Red Magic não tem. E agora sim, falando da performance da emulação de Nintendo Switch, que eu já adianto aqui, jogos 2D, jogos indies como o nosso próprio Hollow Knight, vai rodar muito bem mesmo com a ausência de drivers pro Snapdragon 8 Elite, que ainda não lançou, tá perto de lançar. Vai ter muita coisa interessante acontecendo no mundo Android, e o pessoal tá falando que tá próximo, tá? Tá demorando um pouquinho mais, quando sair vai ser da hora, e principalmente aqui para emulação de Nintendo Switch, né? Porque, por exemplo, eu posso tentar até abrir o Zelda, o Snapdragon 8 Elite tem potência para rodar esse jogo, mas com a falta dos drivers Turnip, tem muito bug, então acaba que não fica legal de jogar, mas mesmo assim, mesmo sem drive, jogos 2D dá para jogar muito bem. Agora vamos sair aqui da emulação e já puxar aqui o nosso próximo jogo, que é o Super Mario 3D World, que também, mesmo sem drivers, esse aqui também rodou muito bem. Eu nem vou falar nada, apenas apreciem essa gameplay. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a performance do Super Mario Odyssey, que eu já adianto que tá rodando aqui a 60 FPS. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no vídeo, mas o sistema da Red Magic também funciona aqui as funcionalidades de IA, dependendo do emulador. No caso, como eu tô usando aqui o Eden Optimize, a função de duplicar o FPS funciona. Que tava rodando a 60, agora tá rodando a 120. Claro que não é todos os jogos que vão fazer isso, mas o nosso Odyssey tá perfeito rodando a 120, cara, bizarro, coisa que só o Nintendo Switch 2 faz isso, e eu nem falo com certeza, tá? Eu sei que teve ali a versão de Switch 2 com uma melhora gráfica, mas aí eu já não sei se tá rodando a 120 FPS, coisa que o emulador já faz há muito tempo. E agora vamos fazer aquele teste de lei com as cores, que a Red Magic sempre dá uma caprichada muito bacana nesse quesito, como vocês podem ver. Fora que a gente tem uma tela de 95,1 de aproveitamento com tela infinita, porque não sei se vocês perceberam, mas a bolinha da câmera frontal fica por baixo da tela. Então fica essa tela perfeita, fora ser 1,5K OLED e com 144 Hz. E em seguida desci aqui embaixo no meu condomínio para mostrar para vocês a tela de 1800 nits de brilho, que comparando com a tela do S25 Ultra, ele consegue entregar mais brilho, então consequentemente na rua você vai enxergar melhor. Fora que com a câmera deu uma leve bugada, mas pessoalmente eu consegui enxergar tudo, então sim, muito brilho para você usar ali no dia a dia tranquilamente. E agora vamos falar aqui de algumas funcionalidades e também falar aqui um pouquinho da construção desse aparelho, já começando com uma que eu achei muito bacana, que como vocês podem ver, ó, tô com um controle remoto virtual e vou simplesmente desligar minha televisão, porque a Red Magic colocou infravermelho num aparelho Air, que isso aqui é muito legal, tá? É realmente útil. Às vezes o seu controle sumiu, você abre aqui o aplicativo, vem cá, ó, posso mutar, por exemplo. Como que eu abro o menu aqui? Vou abrir minha HBO Max, tudo direto do meu celular. Isso aqui é muito legal, fora que você consegue controlar ar-condicionado. Tudo que tem controle, você vai conseguir controlar direto desse carinha, como por exemplo, a própria televisão. E agora falando aqui um pouquinho da construção, a parte traseira eu já mostrei pra vocês. Aqui na lateral a gente tem a saída de ar da nossa ventoinha, os dois botões de gatilhos que eu já tinha mostrado pra vocês no COD, volume de mais e menos, botão power, e aqui no lado esquerdo é só o botão vermelho, que é o modo gamer da Red Magic. Aqui na parte de cima a gente tem o nosso infravermelho, como eu acabei de mostrar, e na parte de baixo a gente tem aqui um microfone, a entrada de chip, a entrada USB-C e também mais alto-falante, tanto que o áudio desse carinha aqui é muito bom, você consegue ter muita noção do inimigo na sua direita, o inimigo na sua esquerda, fora que também, quase que eu esqueço, temos aqui a opção de trocar a cor do LED. Eu não acho que é um detalhe tão importante assim, né, mas se tem LED, é gamer, então vamos trocar aqui a cor, que atualmente está em vermelho, vamos colocar aqui em azul, já mudou para azul, e também vou trocar aqui a cor do logo da Red Magic para azul, e agora sim, tudo combinando, inclusive
combinando ali com o meu wallpaper. E agora vamos dar uma testada aqui nas câmeras, lembrando que é um celular gamer, então ele não é focado para você gravar, para você tirar muita foto, mas quebra um bom galho. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, ele tem sim câmera frontal, ele tá por baixo do display. Então assim que você abre a câmera e abre a frontal, ó, apareceu, sumiu. Mano, isso aqui é muito doido. Sacada genial da Red Magic, porque é um celular gamer. Então você quer mais imersão do que tirar foto. Então eles preferem deixar a lente por baixo da tela, que dá esse aspecto borrado, né? Um clarão, pra você manter aqui a imersão nas suas gameplays com essa tela infinita, que fica muito legal assistir, jogar, enfim. E acho que é uma boa troca, já que é focado aqui no público game. E agora sim, finalmente vou tirar aqui umas fotos usando aqui as câmeras principais e bora dar aquela rápida analisada. E voltando aqui no dia seguinte, após tirar muitas fotos no 11 Air, e já adianto aqui que eu tive um bom resultado, me surpreendeu bastante em relação aos modelos anteriores que eu já fiz review aqui no canal, principalmente falando aqui da câmera traseira. Dá pra ver aqui pelas fotos com cenários bem iluminados com a luz do sol, fica muito boa a câmera, e até mesmo em baixa luz dentro de casa, como por exemplo essa foto do Zé que eu tirei, aqui do meu setup no escuro, mesmo sem o sol, mesmo sem uma iluminação muito boa, a câmera traseira fez o seu nome. Porém, como eu falei, é um celular gamer, então não é um celular focado em câmeras. A frontal, como vocês podem ver, deixa bastante a desejar, porque é um celular gamer. A câmera é apenas um extra para falar que tem, tanto que a câmera frontal fica por baixo da tela, mas de resto cumpre o seu papel de um celular game. E na data que sair esse vídeo vai ser o lançamento oficial do celular, então passem aí na descrição para conferir o preço, porque normalmente a marca surpreende bastante no custo-benefício, ainda mais por se tratar de um modelo Air. De verdade, esse aparelho tem de tudo para ser o melhor celular com Snapdragon 8 Elite, mais potente por causa da ventilação e também o mais barato do mercado. Por isso, link aí na descrição, lembrando que tem tanto a cor branca, que é o que eu tenho, e também tem a cor preta, que também tá show de bola. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma review, de mais um lançamento da Red Magic. Eu já queria aproveitar esse final do vídeo para agradecer a marca por me enviar mais um aparelho. Acho que já faz um bom tempo que eu sempre faço as reviews aqui no lançamento, isso aqui é muito legal, mas lembrando que minhas reviews são totalmente sinceras com a minha opinião verdadeira. Então o que eu gosto muito da Red Magic, que mesmo que pouco em cada lançamento, eles sempre melhoram algum detalhe, coisa que outras marcas mais consolidadas no mercado, como a própria Samsung, fica aqui no mesmo, não muda quase nada. A Red Magic sempre inova em algo. Já pegando aqui o S25 Ultra para comparar, olha a diferença da finura. O modelo Air da Red Magic consegue ser até mais fino, lembrando que aqui também tem o Snapdragon 8 Elite, e aqui também tem o Snapdragon 8 Elite, só que aqui se eu for jogar, sei lá, um GTA V, vai dar 15 minutos de gameplay e o celular já vai começar a esquentar, coisa que aqui não acontece porque tem todo um sistema de refrigeração, que é até meio engraçado porque o celular consegue ser mais fino que um S25 Ultra. Por isso que eu não canso de elogiar a Red Magic, que a cada lançamento eles realmente melhoram um pouquinho dos seus aparelhos, lembrando que esse modelo Air é mais custo-benefício que os aparelhos Pro da Red Magic, e mesmo assim entrega muita coisa, como vocês viram no vídeo. Então vai servir aí pro seu dia a dia, para jogar, porque aqui tem bateria, tem tela, tem tudo. Então eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse em comprar o seu. Tamo junto e eu vou indo nessa.